Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui, você está no QCOM e vamos para mais uma questão comentada. Considere a seguinte definição da função f, declarada na sintaxe Python. Apesar de colocar aqui Python, a linguagem Python, o que vai pesar mais nessa questão aqui é a lógica da programação. Não se assuste por ver a linguagem Python, porque essa questão está mais voltada para a lógica do que a própria tecnologia Python. Temos aqui a presença de um método recursivo. Aqui no nosso canal temos questões comentadas de algoritmo, principalmente quando o assunto relacionado é método recursivo, que é uma questão muito frequente aí nas provas de TI. Então vale a pena dar uma atenção a esse assunto. Temos a presença aqui, ó, de um método recursivo, ó, def, tá? Ele está sendo chamado aqui embaixo também, ó, def f de n, aqui embaixo, ó, vendo? Sendo chamado. Método recursivo é aquele que chama ele mesmo no método. Então aqui no comando da questão está pedindo assinale o valor produzido pela execução do código acima. Bom, aqui no print f de 10, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Aqui está o método. N é igual a 10, vou colocar aqui em cima, ó. N igual a 10. O que vai acontecer? Temos aqui o comando if. N é menor que 3? Não. Então ele vai vir para o else. Se eu fizer aqui o teste de mesa, começando pelo 10, não vai ter espaço para colocar aqui. E também vamos perder muito tempo. É possível fazer isso? Sim, é possível. Mas, para nós agilizarmos e não perdermos tempo, porque no dia da sua prova você não vai poder perder tempo, muito pelo contrário, precisará ganhar tempo. Então, uma grande forma de fazermos essa questão, podemos fazer assim, ó. Sabemos que para o método acabar, para ele ser executado isso aqui, ó, o return n-1, n tem que ser menor que 3. N vai ter que ser menor que 3. Então, qual é a condição que temos aí para n ser menor que 3? Temos várias condições. Mas, você concorda comigo que quando n for igual a 2, n for igual a 2, eu vou colocar aqui, ó, já é possível ser executado o return n-1. Eu vou fazer aqui na prática para entendermos melhor. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu já vou anotar aqui, ó, f de 10. Eu vou fazer já assim, f de 10, f de 9, f de 8. Eu vou fazer f até 0, tá? Até f0. F de 7, f de 6, f de 5, f de 4, f de 3, vou colocar aqui f de 2 e vou botar f de 1 e f de 0. Pronto, até aqui tá bom. Quando der f de 2, já vai ser possível dar o return n-1.
Aí talvez você pode estar falando, mas se der f de 3? F de 3 ainda vai chamar o método recursivo, porque n vai ser igual a 3, e 3 não é menor que 3, 3 é igual a 3. Agora, se tivesse um igual aqui, n menor ou igual a 3, aí sim poderíamos ver a presença do return n menos 1. Mas o n aqui tem que ser 2. Tem que ser ao menos 2 para conseguirmos encontrar o valor da função, que é o método f de n. Porque achamos, se nós conseguirmos encontrar pelo menos um valor, já é possível encontrarmos a função. Então vem comigo aqui, ó. Vamos considerar que aqui já deu n igual a 2. N igual a 2. 2 é menor que 3? Sim. Aí vai retornar n menos 1. N nesse momento é 2. 2 menos 1, 1. Então vai retornar 1. Então, quando a função for igual a f de 2, quando o método for chamar f de 2, então ele vai ser igual a 1. Vai ser igual a 1. Deixa eu já tirar aqui o 2. Vai ser igual a 2. Bom, e quando que vai chegar o momento que o método vai chamar f de 2? O método vai chamar f de 2 quando n for igual a 4. Por quê? Igual a 4. Veja bem, vamos considerar nesse momento que n é igual a 4. Vou colocar o 4 aqui. 4 é menor que 3? Não. Então, vai retornar f de n menos 2 mais f n menos 1. O que vai acontecer aqui? 4 menos 2, 2. Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai retornar isso aqui, ó, 2. Mais f, 4 menos 1, 3. Olha o que vai acontecer. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser f de 2, que nós já temos f de 2 já, ó. F de 2 não é 1? Pronto. F de 2 é 1. Mas não temos f de 3. E agora? O que vamos fazer? Sabemos que, quando for f de 4, sabemos que f de 4 vai ser igual a f de 2 mais f de 3. Então, se chamarmos o f de 3 aqui, já vamos saber qual é o valor de f de 4. Por quê? Porque f de 4 é igual a f de 2 mais f de 3. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor agora que n é igual a 3. F igual a 3. 3 é menor que 3? Não. 3 é igual a 3. Então, vai chamar um método recursivo. E o que vai acontecer chamando o método recursivo? Vai ser isso aqui, ó. Vou anotar aqui. Vai acontecer f, 3 menos 2, 1. Mais 3 menos 1 vai ser 2. F de 2 eu já tenho, que é 1. E f de 1? F de 1 é quem? F de 1, 1 é menor que 3. N não é igual a 3? N não é igual a 1 nesse momento, quando chamar o f de 1? Então, vai retornar n menos 1. Então, vamos supor que aqui, ó, n é 1.
1 é menor que 3? Não. Então vai retornar n menos 1. Então vai ser 1 menos 1, que é quem? 0. Quando for f de 1, vai ser igual a 0. Então, f de 3 é igual a 0 mais 1, que é 1. Então, f de 3 é igual a 1. Então, o valor de f de 4 é f de 2 mais f de 3. F de 3 é quem? É 1. 1 mais 1, 2. Já encontramos f de 4. Já encontramos. A questão quer f de 10. Então, já encontramos aqui os valores que estávamos procurando. Vamos encontrar os demais. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. E agora, quando for, vamos agora para o f de 5. f de 5. 5 não é menor que 3, então vai chamar um método recursivo. Então, vai vir aqui, ó. 5 menos 2 mais 5 menos 1. Então, f de 5 é igual a quem? 5 menos 2, 3. Mais f5 menos 1, 4. Então, f de 5 é igual a f de 3 mais f de 4. Nós já temos f de 4 e f de 3. Então, vai ser 2 mais 1. f de 3 não é 1 e f de 4 não é 2. Logo, f de 5 é igual a 3. Então, já coloco o 3 aqui, ó. Vamos agora para o f de 6. f de 6. 6 não é menor que 3, então vai retornar a função que o método vai ser executado o método recursivo. Vai ser f n, que é 6, menos 2, é 4. Aqui vai dar 4, considerando que n nesse momento é 6. Aqui, n menos 1. 6 menos 1, 5. Então, f de 6, eu vou ter que apagar o f de 5 ali. F de 6 é isso aqui, ó. F de 6 igual a f de 4 mais f de 5. Já tenho esses dois valores. Vai ser 3 mais 2. Então, f de 6 é igual a quem? 3 mais 2, 5. Então, coloco 5 aqui. Agora, vamos para o f de 7. Quem é f de 7? f de 7, considerando que n é igual a 7, 7 não é menor que 3. Então, vai retornar novamente o método abaixo. Que vai ser quem? Vai ser igual a f, 7, perdão, menos 2 é igual a 5. Mais f, n menos 1, que é 7 menos 1, é 6. F de 5 mais f de 6 vai ser o valor igual a f de 7. Eu já tenho o valor de 5,
de f de 5 e f de 6, que é 3 mais 5. 3 mais 5 é o valor de 8. Então, f de 7 é igual a 8. Agora, vamos para f de 8. Vou ter que apagar aqui novamente. Oito é menor que 3? Não, então vai ser executado o return e o método aqui abaixo, que vai ser igual a f de 6 mais f de 7, que é igual a... Eu já tenho um valor de f de 6 e o valor de f de 7, que são, respectivamente, 5 mais 8, que é igual a 13. Então, f de 8 igual a 13. Vamos apagar novamente. Vamos para f de 9. 9 não é menor que 3 e vai ser executado novamente o comando após o return, que vai ficar igual a 7 mais f de 8. Já tem os dois valores, f de 7 igual a 8, mais 13. f de 9 é igual 13 mais 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, contei no dedo. No dia da prova, até 2 mais 2 a gente conta no dedo. O importante é não errar a questão. Vai ser igual a 21. Vou apagar novamente aqui. Agora, vamos achar o f de 10. f de 10 vai ser igual a f de 8, pois está sendo chamado esse método aqui, ó, 10 menos 2, 8, mais 10 menos 1, 9. Eu tenho já o f de 8, que é 13, o f de 9, que é 21. Agora é só somar 21 mais 13, que vamos encontrar o valor de f de 10. 21 mais 13, vamos encontrar 34. Vamos fazer aqui a conta? Vamos. 1 mais 3, 4. 2 mais 1, 3. Então, o gabarito da questão é letra D. Vou ficando por aí. Se puder patrocinar o nosso vídeo com seu like, pode ter certeza que iremos adorar. Se você também não gostou, dê um dislike. Fique à vontade. Vou ficando por aqui. Até a próxima questão. Tchau.